O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, que vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a palavra de Deus, vou viver a palavra. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, hoje é um dia muito especial, estamos no segundo dia de preparação para a festa de São Francisco, esse grande santo da igreja que nos ensina a olhar a vida com novo olhar, ou seja, olhar as coisas da vida e da fé de uma forma diferente. A demonstração que nós ouvimos da segunda leitura fala que nós precisamos ver além das aparências, ver o mais profundo de cada um de nós, mas é o mais profundo da relação de intimidade com Deus. Diz assim que o Senhor sai do seu trono e vem através do sacerdote habitar no meio de nós através da Eucaristia. Então o que nós podemos pensar? Qual é a nossa forma de olhar as coisas e o mundo? Então vamos aprofundar um pouco mais nisto. Quando São Francisco descobre o Cristo, a partir do crucifixo de São Damião, Francisco descobre um novo modo de ver a vida, ou descobriu um novo modo de ver a vida. Ele olha e o crucifixo diz: Francisco, vai e reconstrói minha igreja. E a partir daquele momento a sua visão tomou uma nova forma. Ele começa a ver com os olhos de Deus o sagrado, ver a natureza de forma diferente, ver o ser humano diferente, ver os pobres e abandonados, leprosos diferente, porque não olha mais com os olhos humanos, mas com o olhar do próprio Deus. Ou seja, o Senhor olhou para ele, ele olhou para o Senhor e houve uma relação de intimidade, e aí ele não consegue mais ver o mundo como ele é, de uma forma que o mundo vê. Então ele nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro é o que Deus pensa de nós. Como Deus nos olha. Como Deus nos vê. Francisco diz que o amor não é amado. O amor que ainda não é valorizado. Mas e o nosso olhar para com Deus? Como que é? Qual é a catequese que nós fizemos? Porque tem muito ainda que é aquela catequese que a gente tem medo de Deus, né?
Deus tem um livrão lá e vai anotando tudo, ao que eu chegar lá vai me punir. Muitas vezes a gente tem uma catequese assim. Francisco é o homem da liberdade. Nos ensina a ver a natureza como criação de Deus. Por isso que São Francisco, todo o ambiente, todos os lugares que nós estamos, a gente vive a espiritualidade franciscana. E é um santo super atual. Por quê? Tudo que o povo está falando aí, de preservação, de cuidado, Francisco já viu isso há 800 anos atrás. E propõe para nós um novo olhar no dia de hoje. Olhar com os olhos de Deus. Olhar o mundo com alguém que tem fé, que é capaz de transformar, capaz de dar um passo diferente. Como nós ouvimos das leituras de hoje, do livro dos Números, diz que o Espírito do Senhor foi derramado sobre todos. Os anciãos, depois tinha 2 lá que ficou na tenda e receberam o Espírito. E começavam a louvar a Deus, começaram a agradecer, começaram a ter uma intimidade com Deus. Assim também deveria ser todos nós, que nós recebemos a plenitude do Espírito no nosso batismo, com a nossa crisma e com os sacramentos que nós vamos recebendo ao longo da vida. Mas será que nós somos capazes de realmente sermos profetas, como nos ensina a leitura? Olhar realmente com um novo olhar, olhar com o olhar ungido do Senhor, ver as maravilhas de Deus. Gente, cada vez que a gente para, a gente diz assim, mas como que Deus é bom? Ele é bom para conosco. Nós não somos dignos de tantas bênçãos, muitas vezes, que nós recebemos ao longo de nossa vida. E muitas vezes a gente é ingrato ainda ao Senhor. Então a primeira leitura mostra isso. E aí o que Moisés diz? Vocês estão com ciúmes? Porque eles receberam o Espírito Santo. E assim também o salmista diz para nós, olha, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto, alimenta a nossa alma, o nosso coração. Então muitas vezes a gente acha que as normas muitas vezes são pesadas, mas não é isso, é que a gente não entende, que as normas são um caminho de santidade para nós, os 10 mandamentos. Os mandamentos da igreja, etc. São um caminho para não nos perdermos no caminho da santidade, para ter um novo olhar sobre a igreja, um novo olhar sobre a fé, um novo olhar sobre São Francisco, o homem da natureza, o homem que olha o mundo com um olhar diferente e também pede para nós voltarmos o nosso olhar para Cristo. E aí nós ouvimos então a admoestação de hoje que chama atenção para esse aspecto. Ele diz assim, que se a gente conseguisse ter um óculos da fé e olhasse na mão do sacerdote, a gente poderia ver o próprio Cristo descendo e nos alimentando com o seu próprio corpo e sangue. Eu falava assim, os apóstolos foram privilegiados, porque eles conviveram com o Cristo humano. Viram, sentiram, tocaram nele. Mas nós somos agraciados ainda mais, porque podemos ver o Senhor na Eucaristia. Podemos alimentar com o Senhor na Eucaristia. Podemos ver Jesus com nossos olhos corporais, diz ele. E assim, a Eucaristia tem que ser o centro da nossa vida. Como foi na vida de Francisco, é para cada um de nós. O Evangelho de hoje traz algo muito sério. Não é para a gente cortar nada, não. Porque tem gente na história que entendeu literalmente o Evangelho e cortou, né? Algumas coisas do corpo. Não é santo só por causa disso, né? Porque não entendeu. É a radicalidade de deixar que nada do humano prevaleça sobre Deus. É isso que o texto diz. Então Deus tem que ser o centro da nossa vida. A conduta, a forma de ser, de viver a fé como católicos, como cristãos, seguidores de Jesus, tem que ter prioridade. E é interessante quando Jesus fala assim, olha,
o João diz assim, olha, nós proibimos de falar no teu nome. E aqui entra o tema ainda que a gente consegue muitas vezes ter, ciúme e inveja. Será por que João falou para Jesus? Olha, nós proibimos porque estava falando e fazendo milagre. No fundo, porque eles também estavam com ciúme. Eles não conseguiram ver. O que Jesus responde imediatamente? Olha, quem está a nosso favor não está contra nós. E ninguém pode fazer milagre se não é através de mim. Aí entra outra dimensão mais profunda. Todos os milagres são feitos através de quem? De Jesus. Se a gente não entender isso, nós perdemos tempo na nossa fé. É o Senhor que realiza tudo através da fé, através da radicalidade do segmento. Então o Evangelho traz algo muito importante para nós, que assim, nós precisamos viver realmente como Francisco. A liberdade do Evangelho, que não é opressão, mas viver com Cristo para Cristo. Todo o nosso ser tem que ser cristão, ter a atitude de Cristo e ter um novo olhar sobre a fé. Quando a gente olha a imagem de São Francisco, a gente vê assim, é uma imagem de natureza, com os bichinhos, mas a gente olha assim, é tão piedoso, mas não é só isso. Não, é muito mais do que isso. É um aspecto humano, um aspecto cultural, um aspecto da natureza, mas Francisco imitou tudo, em tudo, a vida de Cristo. Então isso nós vamos refletir ao longo da nossa novena. Para a gente perceber assim, que Francisco é um grande modelo de liberdade, de autonomia, de radicalidade do Evangelho. E foi vivendo isso ao longo da sua vida. Então, fazer uma novena significa assim para nós estamos preparando um novo olhar. E eu quero terminar essa novena olhando a igreja de forma diferente, comprometida com ela, de corpo e alma. Eu tenho uma preocupação que muitas vezes assim, nós somos membros da igreja, mas parecemos que nós estamos fora dela. Eu falo da igreja, eu converso com a igreja, eu falo da igreja, mas como se eu não fosse parte. Francisco entendeu logo isso, olha, eu com a igreja, estar com a igreja e obedecer à mãe igreja. Por isso ele se tornou, tinha muitos grupos na época de Francisco que queriam viver a mesma coisa, só que foram desobedientes e se tornaram hereges. Francisco foi obediente e se tornou santo. Então a obediência nos faz viver a santidade. Obediência a Deus, obediência a Jesus Cristo, obediência à igreja, e assim vamos caminhando para a santidade. Então, meus irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, que a gente possa viver a santidade. Ser bons franciscanos, não só dizer paz e bem, mas ser da paz e do bem, né? É muito mais do que só dizer, mas é importante também dizer. Mas assim, viver essa experiência com Francisco. Que o crucifixo São Damião, nós vamos cantar, né? Altíssimo e glorioso Deus. Quando ele olhava diante do crucifixo, ele sentia todo o olhar de Deus sobre ele. Então que Deus possa olhar também para cada um de nós. E nós podemos dizer assim, eu creio, Senhor, mas ajuda a construir a tua igreja, o reino dos céus. Amém?